Cuidado com a Western Union em Buenos Aires, porque corre risco de acontecer isso daqui. Nota falsa? Uma coisa errada? Vou contar tudo, o problema da Western Union, que já ajudou muitos brasileiros e hoje não facilita tanto assim. Mas calma, antes de mais nada, peço seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada, ficarem sempre inteirados de tudo e também não perderem nada aqui da nossa temporada na Argentina. Ficamos 15 dias fazendo todo de um restaurante diferente, de manhã e de noite, para trazer muito conteúdo legal aqui para vocês. Além de bares secretos, pizzarias, hamburguerias, tem muita coisa legal. Vão aparecer os vídeos aqui nos cards e tem todos os links na descrição. Tudo que a gente for falando no vídeo e muitos descontos. Inclusive, o guia e-book atualizável de Buenos Aires. A gente está na versão 4.0, já tem um ano esse e-book, eu sempre atualizo com várias informações legais e necessárias para você viajar e economizar. Além de economizar até 40%, tem hospedagem, tem um monte de coisa legal, tem tudo pinado pelo mapa. Você só vai abrir o e-book, que é atualizável, e seguir ali o passo a passo e ter ali uma viagem super agradável. Beleza? Mas agora eu comecei o vídeo falando a Western Union não é mais a queridinha dos brasileiros e nem a que vale mais. Por quê? Primeiro, por causa disso. Se vocês forem ver aqui são notas de 20 pesos e tudo isso daqui dá R$1,20. É exatamente isso. E como esse bolinho aqui, eu tive mais de 20 bolinhos desse. Ou seja, eu estava com isso daqui que equivalia a R$20. Então, por que a Western Union não é tão boa assim ou não se torna a melhor opção? Vamos lá. Vou explicar por partes e depois falar qual é a melhor solução, se a Western Union está dando nota falsa ou não está dando nota falsa. Calma. Primeira coisa, eles não dão nota falsa. A Western Union é uma empresa muito boa, é uma empresa regularizada, vale a pena na questão de segurança. Na questão de trocar dinheiro, o que acontece? Cada vez mais brasileiros vão para lá. E sempre teve problema, dependendo da loja que você vai da Western Union, de não ter dinheiro, ou então você tem que ir para uma outra loja, ou então tá fechado. Enfim, vários problemas existem. Ou tem uma fila muito grande. E quem tem uma experiência boa fala, não, foi ótimo, valeu a pena, foi muito rápido. Lógico, né? Se você tem uma experiência boa, você vai falar, bom, bem. Mas muita gente tem uma experiência ruim e também começa a denigrir a Western Union e falar que é uma porcaria. E não é assim. Não é a melhor solução, mas também não é uma porcaria, que a gente tem que falar a verdade. Por quê? O que acontece é que não existe mais aquele dólar blue. O pessoal até fala dólar blue, né, agora com dólar map, mas assim não é. Não é mais aquela cotação muito boa que com R$100, os seus R$100 virava 180 para você ter uma noção, 190, quase o dobro, né? Para ficar mais fácil, mais entendível. Isso não acontece. E com isso, com as coisas mais caras, antigamente você pagava um almoço 10 mil pesos, por exemplo, agora é 17 mil. Por quê? Porque a estabilidade ali de economia deu uma estabilidade, né? Também a inflação na Argentina deu assim uma parada, não está assim 100%, mas deu uma melhorada e a nossa moeda cada vez mais caindo. Nesse ano de 2024, o real foi a moeda mais desvalorizada, perdeu até para o peso argentino. Lógico, nos últimos anos a gente não estava tão mal, então por isso que, comparando nos últimos 10 anos, a Argentina está muito pior do que o Brasil, só que mesmo assim as coisas não estão tão acessíveis como era no passado, com aquele passado que na verdade não existia, né? Foi um passado ali de um ano e pouco, que realmente quem era brasileiro e ia para Buenos Aires se sentia praticamente rico. Você comia nas melhores carnes por R$90 o casal, R$100, isso não existe. Pode botar ali pelo menos o dobro. E o que aconteceu com a Western Union? Não virou a melhor opção, porque a Western Union você ia lá e quase dobrava o seu capital. E hoje você consegue ver que você não consegue dobrar o seu capital. Ainda é a melhor forma comparada com trocar dinheiro na rua, com trocar dinheiro no Brasil, mas o que acontece bastante que vale a pena são as contas digitais. Eu sempre indico aqui a Nômade, tem até um cupom aqui Álvaro20, se você quiser, abra aí, Álvaro20, você pode ganhar até $20 de cashback, não paga anuidade, não paga taxa de manutenção, é uma conta realmente muito boa e você só aproximar ou no caixa sacar o dinheiro que você vai sacar, vai ficar tudo certinho. Se você estiver vendo o vídeo até 30 de setembro de 2024, coloca aqui ideias VIP que você ganha, além de um acesso à sala VIP, até $40. A mesma mecânica do Álvaro20, só que até o final do mês. São promoções pontuais aí do nosso parceiro, então coloca aí
E 10 VIP que você vai ganhar um acesso à sala VIP e também até $40. Lembrando que todas as regras estão aqui embaixo. Então, eu sempre falo, aqui a gente fala a verdade. Ano passado eu indicava a Nomad, indicava outras contas, mas falava, eu gosto da facilidade da Nomad, só que a Western Union é muito melhor. Você não tem como competir nesse momento com a Western Union. Agora eu falo exatamente ao contrário, né? Aí você não tem como competir com a Nomad porque a Western Union está um pouquinho abaixo. Não está igual era ano passado, que a Western Union era quase o dobro de qualquer outra conta. A melhor cotação, a Western Union era quase o dobro. Hoje não, pela estabilidade ali que está tendo, né? Pela mudança de governo na Argentina, que a gente nem vai entrar no âmbito político, porque aqui é só informação mesmo, o nosso conteúdo é informativo. Então, realmente, a conta digital hoje é a melhor opção. E como eu falei, né, usa a Nomad porque é muito mais fácil, você faz por Pix, transfere rapidinho, tem também conta investimento em dólar, caso você queira, para se aprofundar, pode olhar lá, você vai ganhar até $20 de cashback, vai ganhar quase R$100, um pouco mais de R$100 para você viajar. Se você tiver alguma promoção aí, igual eu falei, vai ganhar mais de $40, até $40, né? Ou seja, a gente está falando de mais de R$200 e você já começa a investir ali no próximo passo da viagem. E como eu falei, não tem nota falsa na Western Union, só que você vai andar com muita coisa. Como eu falei, isso aqui a gente está falando de 1,20. Aqui, ó, nota de 20, nota de 20, 20. Isso não serve nem para gorjeta, porque eu vou dar isso para uma pessoa, é como se eu estivesse dando ali, se eu der uma nota, duas notas, é como se eu estivesse dando 20 centavos, 30 centavos. Isso porque lá tem muita nota, pelo país está muito ruim, né, nas últimas décadas. Lembrando que a Argentina já foi um dos 7 maiores países do mundo da economia, ficou até na frente da Alemanha durante muitos anos, mas aí depois teve um declínio que não voltou mais. Espero, né, a gente brinca até no futebol, tem essa rivalidade, mas espero, principalmente a Argentina, um lugar que eu gosto bastante, Buenos Aires, que sempre nos tratou bem. Se tratar mal também eu vou falar, mas assim, nunca tive nenhum problema. Espero que eles melhorem, porque são nossos vizinhos, a gente pode precisar deles, eles podem precisar da gente, então eu acho que realmente a gente tem que torcer aí para melhoria. E como eu falei, ainda vale a pena ir para a Argentina, apesar de muita gente que foi ano passado, volta agora e fala, nossa, os preços mudaram. É diferente da inflação nossa, se hoje você compra um óleo, igual estava na pandemia, R$10 um óleo, o preço normal era 4, 5, então a gente está falando do dobro. Lá não teve um dobro de preço, a gente tem que tirar aquele dólar blue que existia e teve sim um aumento. Assim, as contas que eu fiz de todos os restaurantes que a gente foi, que a gente voltou, teve um aumento de 20% a 30%. Lembrando que ano passado a gente tinha 95% de desconto, digamos assim, porque tinha o dólar blue, tinha até aquele passaporte argentino que você ganhava até $100, enfim. Então, a gente está falando ali de um aumento de 120% a 130% para turistas brasileiros. Mas como eu falei, não é o valor real, né? Porque é aquele valor que existia antes nunca, na verdade, deveria ter existido. Pra gente foi ótimo, tanto que o Duty Free a gente comprava coisas ali pela metade do preço. Então, perfumes que custavam R$1.000 no Brasil, a gente conseguia comprar por 200 lá, porque seria mais ou menos 400, só que como o dólar estava metade, a gente pagava 200. Então, são preços impraticáveis que não volta mais. Então, a única forma de voltar é a Argentina quase quebrar ou ficar muito pior. Aí sim a gente vai ser beneficiado no turismo, né? Mas é o que eu sempre falo, né? Espero que não. Se você tem esse pensamento, acho que você devia rever, mudar um pouco e aí sim você melhorar aí o seu pensamento, ganhar mais para poder viajar. A Argentina continua sendo um lugar muito barato para brasileiro, vale bastante a pena. Eu recomendo fortemente, se você quiser conhecer pelo menos Buenos Aires, as Parrilhas, tudo ali, você não irá se arrepender. Beleza? Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, aqui embaixo tem todos os links, tanto dos vídeos da Argentina, como economizar, como comer bem, no Dom Julio vale a pena ou não, tudo para você economizar. E lembrando que aqui também tem nosso guia, o nosso e-book atualizável de Buenos Aires. Então tem muito conteúdo legal, muita coisa legal. Então vamos tirar isso da cabeça que a Argentina tá cara, porque eu vou falar a verdade, o que tá caro realmente é o Brasil. A gente não pode ver os vídeos antigos, como até o meu mesmo tava, comendo em qualquer lugar por R$100, o melhor restaurante por R$120. Isso não existe mais, infelizmente para os brasileiros, mas ali não existe, então a gente não tem como ficar se lamentando por isso, beleza? Então inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente volta muito em breve. Valeu!